Sejam bem-vindas todas, Ana Paula. Ok, gente, então vamos dar continuidade à leitura do nosso livro. Hoje estamos num capítulo emblemático, Corpo e Alma, Vida e Morte. Do livro, No Centro Sentimos Leveza. Estamos concluindo o livro. Como esse livro tem uma qualidade muito intensa nos seus escritos, o Bert, ele faz um mergulho muito grande nesses livros dele, né? O que nos possibilitam a estar profundamente conectado com aquilo que a nossa vida nos pede para ser, que é construir habilidades para ser e para estar nessa vida. Então, vamos lá na página do livro físico 139, dessa edição que eu tenho aqui, que é uma edição de 1996. Então, vamos para a leitura. Quem gostaria de estar lendo aqui? Aqui nós lemos, né? Eu gosto de compartilhar a leitura e depois a gente faz uma rodada assim, de reflexões, algumas perguntas. Ana, vou começar lendo, se você quiser. Isso. Então, vamos. Corpo e alma, vida e morte. Nessa conferência, falarei sobre a atuação conjunta do corpo e da alma, e sobre a convivência com a morte e com os mortos. Muitas doenças são condicionadas ou afetadas pela alma e pela história da família, e sua cura depende de processos que se desenvolvem na alma. Por isso, é necessário que, paralelamente ao tratamento médico, algo também seja reconhecido e colocado em ordem na alma. Além das doenças, inclui-se nesse contexto acidentes graves e suicídios, pois aí não se trata apenas de saúde e doença, mas de vida e morte. O corpo. Ao refletirmos sobre a atuação conjunta do corpo e da alma, ainda ficamos presos, às vezes, à ideia que o corpo é algo material e a alma lhe é adicionada como uma força que anima e guia. Essa imagem nasceu da observação do último suspiro dos moribundos, como se, com ele, eles exalassem a alma. Essa imagem foi estendida do fim da vida para seu início, como se lê no relatório bíblico da criação. Deus modelou o homem do barro da terra e insuflou em suas narinas e soprou a vida. Entretanto, de acordo com o nosso saber atual, o ser humano vivente surge porque as células geminais dos seus pais, que são vivas e, portanto, são animadas, se unem para formar um novo ser. Assim, nosso corpo já possui uma alma desde o início. Somos, portanto, um elo de uma grande corrente que nos liga a todos os que nos precedem, e os que nos sucedem e os que convivem conosco, como se todos partilhassem uma mesma vida e uma mesma alma. Assim, a alma nos ultrapassa e abrange o nosso entorno, nossa família, outros grupos maiores e o mundo como um todo. Não obstante, nós a experimentaremos primeiramente em função do nosso corpo. Ela exige o seu início, o seu crescimento, a transição da vida através dele e também, depois de algum tempo, sua morte. O eu.
a relação do corpo e a alma com o ânima. Sentimos-nos, porém, como se possuíssemos em nós um centro de interação com ambos. Esse centro aceita o movimento do corpo e da alma ou se opõe a eles, fazendo-se superior ou rejeitando-se, por vontade própria ou por impotência. Nesse centro nos sentimos, em relação ao corpo e à alma, ao mesmo tempo, livres e presos. Nós o denominamos eu. Essa experiência só nos é possível porque o corpo e a alma e o ânima possuem uma consciência e uma vontade própria, que tanto podem coordenar com as vontades do quanto resisto a elas. Essa atuação conjunta tanto pode promover o corpo como colocá-lo em risco. A observação e a experiência nos permite reconhecer quando ela serve ao corpo e quando o prejudica. O corpo, o eu e o corpo. O eu atribuímos geralmente a consciência de si, a razão e o livre-arbítrio, o controle e o desempenho. Mas nem tudo o que eu deseja é racional e livre, pois ele é também intuitivo e frequentemente agem às cegas. Pensa-se, por exemplo, nos temários, os levianos, nos ascetas que exigem do corpo o que prejudica a saúde. O corpo resiste ao eu, por exemplo, adoecendo ou ficando fraco, ferindo-se ou sentindo dor. Com isso, o induz à reflexão e à razão. O corpo e a alma que nos guia mostra-nos, portanto, mais conhecedores e mais sábios que o eu, e o adverte em seus limites. Quando os respeita, e os torna igualmente conhecedor e sábio. Na Bíblia, existe uma história que serve de parábola ao que se diz aqui. Quando o profeta Balaão, contra as ordens de Javé, decidiu procurar os moabitas, sua jumenta o tirou do caminho, pois viu diante de si um anjo de Deus, que, com uma espada em punho, impediu-lhe a passagem. Balaão a chicoteou, até que ela voltasse a caminhar. Quando seguiram para um desfiladeiro, a jumenta, avistando de novo o anjo com a espada, empurrou Balaão contra a parede e o machucou. Ele lhe bateu de novo, até que ela prosseguiu. Quando, pela terceira vez, a jumenta avistou o anjo com a espada, esticou-se no chão, debaixo de Balaão, e não quis levantar-se. Balaão ficou tão furioso que teve vontade de matar o animal. Mas então, a jumenta virou a cabeça e lhe disse: não sou a tua jumenta que cavalgastes até hoje. Por acaso deixei de servir-te alguma vez? Então Balaão olhou para a frente e então viu um anjo com uma espada no punho, impedindo a passagem. Existe, portanto, um lado cego do eu, que exige do corpo algo que lhe faz mal e causa doença. O corpo e a alma começam a mudar para melhor quando o eu alcança a compreensão dos próprios limites, dos limites do corpo e da saúde, e dos limites da nossa vida. Muitas vezes, ele se adquire dessa sabedoria através da doença e do sofrimento. Eles se purificam e produzem nele, quando alcançam a compreensão, um efeito que retorna ao corpo de forma curativa. Assim, é preciso, às vezes, que uma doença complete sua obra de purificar e instruir o eu, antes que possa cessar e ceder. Inversamente, o eu também atua sobre o corpo de forma benéfica e curativa, principalmente se estiver esclarecido e purificado.
O eu é esclarecido quando é consciente de suas possibilidades e dos seus limites, e quando supera seus medos e desejos intuitivos, atendo-se somente à realidade observável. Está purificado quando fica em concordância e harmonia com a alma, que tem uma sabedoria bem mais profunda do que a dele, embora passa largamente despercebida. Devemos ao eu esclarecido, por exemplo, a medicina científica e o conhecimento das causas das doenças, a higiene, a cirurgia e os medicamentos eficazes. Nisso incluo também a psicologia e a psicoterapia, com seus conhecimentos sobre as causas inconscientes dos comportamentos que traçam doença e sobre os métodos de influenciá-los, por meio da psicanálise, da terapia comportamental, da hiponoterapia, da programação neurolinguística. Com esses recursos, o eu esclarecido diploma do corpo e a alma e envolve a potencialidade de ambos, muito além dos domínios da saúde física. Não obstante, a medicina e a psicoterapia e, junto a elas, o eu, em sua autoafirmação, esbarram sem limites que lhe impõem restrições. Pois todo homem adoece, declive e morre, depois de algum tempo. A alma concorda com o movimento para a morte, pois abrange ambos os domínios e, ao que se parece, sobrevive em ambos. Ela anseia pelo retorno e está em sintonia com esse movimento. Freud chamou esse anseio de instinto da morte. Contudo, quando é purificado e se une a ele, esse desejo se converte num movimento altamente consciente e alerta, pois um nível profundo, a alma e o corpo como ela aspiram ao retorno, à origem de onde a vida precede e para onde retorna. Continua? Dá uma respiradinha. Nossa! Dá uma respirada aqui, porque eu acho que vale muito a pena antes de a gente entrar com a família, né? Que é a família alma, a família doença, e aí paramos talvez no vivos e mortos. Mas vamos ver, né? O que a gente pode tirar de ensinamentos e de compreensões até onde nós vamos. Então, ele está falando exatamente de como o nosso corpo registra todas as informações, que todas as informações são registradas nesse mesmo corpo, né? Esse é o corpo em qual a nossa alma também habita e somos habitados numa grande alma. Quando ele fala das consciências, ele também faz essas distinções, né? Sobre a consciência pessoal, que é a consciência que julga o certo, o errado. Nós estamos submetidos também à grande consciência do clã, que é a consciência arcaica. Ele traz uma fala bem emblemática, que é a consciência que não perdoa, ou seja, a qual estamos todos submetidos. E a grande consciência espiritual, que é a consciência de Deus, que abarca a todos. Então, quando ele fala, a gente não pode viver uma espiritualidade sem corpo, né? Ele fala das setas, quando ele fala das outras religiões também que massacram o corpo em supremacia da alma. Então, ele coloca o eu, esse eu que é o centro dessa interação, dessa polaridade corpo e alma. E nesse centro, olha o que ele coloca aqui, nesse centro nós sentimos em relação ao corpo e à alma, ao mesmo tempo livres e presos. Ao mesmo tempo nós temos um livre-arbítrio para fazer o que precisamos fazer e para decidir sobre a vida,
e, ao mesmo tempo, tem algo que nos faz e que a gente precisa compreender como os desígnios dessa vida e poder ceder a elas, né? A eles. Então, o que ele chama também de ânima. Ânima, ânimos e ânima são essa visão corpo e alma que foi dado por Jung. Então, o que precisamos concordar. Olha o que ele fala, né? Essas experiências só nos é possível porque o corpo e alma que o anima possui uma consciência e uma vontade próprias, que tanto pode concordar com as vontades do eu, quanto resistir a elas. Então, por isso que ele fala que não somos tão livres assim. E aí a gente olha também para o destino. O destino é aquilo que a gente precisa também ceder e compreender o que está escrito nesse destino, embora que muitas vezes a gente lute mesmo por essa palavra destino, não queria aceitar, porque outras pessoas dizem que destino não existe, mas enfim, nós estamos submetidos a algo que nos guia, né? Eu acho que isso fica presente e podemos ver como o nosso corpo tem reflete a nossa alma, né? E principalmente quando chega a doença, né? Que foi lindo esse eu e o corpo, quando ele faz um movimento, né? De quando a gente esquece do corpo e quando a gente está frente à doença ou aos impedimentos, né? Então, quanto essa jumenta precisou apanhar para poder se dar conta que existia assim, tá em um sentido muito figurado aqui, que é essa história que traz essa parábola, né, do jumento, quanto nos induz a uma reflexão, quando o corpo adoece, a doença precisa ser vista como um caminho, né? Um caminho para parar, um caminho para reflexão, e esse caminho para que a gente possa compreender. Ao eu atribuímos geralmente a consciência de si, ou seja, a razão, o livre-arbítrio, o controle e o desempenho. Mas nem tudo que o eu deseja é racional e livre. Por isso, é também instintivo e frequentemente age às cegas. Então, o que fazemos geralmente com a doença? Negligenciamos a doença. Negligenciamos sintomas. E quando estamos bastante adoecidos, aí temos aquela... Ah, sim, agora eu compreendo. E muitas vezes estamos tão entorpecidos e adormecidos que passamos por cima e só vamos nos dar conta do que a nossa alma está sendo abafada e prisioneira quando esse corpo adoece profundamente. Então, ele coloca aqui, que eu achei bastante claro esse parágrafo, diz assim, existe, portanto, um lado cego do eu, que exige do corpo algo que lhe faz mal e causa doença. O corpo e a alma começam a mudar para melhor quando o eu alcança a compreensão dos próprios limites, dos limites do corpo e da saúde, e dos limites da nossa vida. Então, esse eu, quando está associado ao corpo, ele está integrado. Então, esse eu, ele é perceptível. Esse eu é claro e é purificado. Então, esse eu está em sintonia, em harmonia com a alma. Então, vamos estar bastante atentos, né? Alerta a essa descoberta, que é uma das grandes descobertas quando a gente vive uma vida de consequência, né? Então, ele mais à frente coloca sobre a medicina e a psicoterapia.
Então, tudo isso que está sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Aí ele coloca várias, ele coloca a PNL, a psicanálise, a terapia comportamental, tudo isso, a neurolinguística, tudo isso como recursos para que a gente possa compreender mais a vida, compreender mais essa dualidade próxima, chamada corpo e alma. Né? Aqui, não obstante, a medicina e a psicoterapia e, junto a elas, o eu, em sua autoafirmação, esbarram em limites que lhes impõem restrições. Ou seja, mesmo diante do desenvolvimento da medicina, desenvolvimento das psicoterapias, e se esse eu não estiver desperto, nós vamos sempre nos deparar com as restrições. Mas o despertamento é essa compreensão da vida que precisamos viver. Né? E a doença sempre, ela vem como uma autorregulação para o desenvolvimento e para o crescimento. E aí podemos observar como esse eu integrado ao corpo, ele é soberano e nos indica o caminho. Então, Ana, vamos agora ver, não sei se você está disposta a ler a família e a alma, depois nós vamos à família e a doença, né? Posso ler sim. Sim. A família e a alma. A alma não atua apenas no domínio do corpo, nem está encerrada nele, como sugere a imagem do corpo como prisão da alma. Ela se mantém em interação com o ambiente, indisponível para o metabolismo e a reprodução. Esse ambiente envolto, antes de tudo, a família e o grupo familiar, onde recebemos a vida e também transmitindo quando não é permitido. A família e o grupo familiar têm manifestadamente uma alma comum e uma consciência comum, que liga entre si os membros da família e os guia, de acordo com ordens que permanecem largamente inconscientes. Assim como a alma individual une e guia os membros e órgãos do corpo. Assim, a alma atua na família e no grupo familiar como num corpo ampliado. Assim como, pela observação e experiência, podemos conhecer e influenciar, passo a passo, as ordens da compreensão entre os órgãos no corpo. Podemos trazer à luz, da mesma maneira, as ordens da compreensão entre os membros da família. Notamos inicialmente que, à semelhança do corpo, também a família e o grupo familiar possuem um limite externo. Isso significa que apenas determinamos membros da família não integrados e dirigidos com uma consciência comum. Assim, pertencer à família e ao grupo familiar, os irmãos, os pais, os seus irmãos, aos avós, às vezes ainda um ou outro dos bisavós, e ainda antepassados mais distantes que tiveram um destino especial. Outros parentes, como primos e primas, já não são incluídos. Além desses parentes, também se inclina na família e no grupo familiar pessoas sem laços de parentesco, cujo afastamento ou cuja morte resultou em benefício para a pessoa da família e do grupo familiar. E esse grupo pertence, sobretudo, aos parceiros anteriores dos pais ou dos avós. Existem ainda outras semelhanças entre a atuação da alma e do corpo, e que atua na alma da família e do grupo familiar. Da mesma forma como a alma vela no corpo,
pela sua incolumidade. Ela vela no grupo da família e do grupo familiar por sua integridade. Por isso, ela procura compensar a perda de um membro, fazendo com que seja representado por outro. Esta é uma das causas das quais alguns membros de uma família se enredam em destinos de outros membros. E assim como o corpo, em casos de urgente necessidade, precisa reparar-se de um órgão que coloca em risco a saúde dos outros. Assim, também a família e o grupo familiar, às vezes, precisa separar-se de um dos membros, quando sua permanência coloca em risco outros membros da família. Ok, Ana, vamos dar uma paradinha aqui, porque eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter um tempinho mais de reflexão, né? Eu gostaria de saber se no grupo existe alguém com alguma pergunta em relação ao que já foi lido e principalmente em relação ao que Bert traz, a família e a alma. Maria, pelo que a gente tem estudado, né? De uma forma bem resumida, isso daqui é a base da constelação, né? Uhum. Se a gente não tiver com tudo isso internalizado, né? Uhum. Então, sempre estudar é bom. Então, se você puder explicar novamente, eu gostaria. Essa é a base mesmo, por isso que eu pensei em dar uma parada aqui, né? Apesar de que essa parte da doença é o reflexo daquilo que ficou fora do olhar da família, né? Aquilo que está excluído e o que não foi visto é visto e manifestado como doença ou como qualquer sintoma. O que é um sintoma? Sintoma é todas as manifestações de desconforto, todas as manifestações de conflitos, e toda doença representa conflito. Então, tudo isso é uma resposta a, primeiro, compreender a quem pertence a família, quem pertence à família e como é extensivo essa família, mesmo as pessoas não tendo laços de parentesco, ok? Desde que nessa família houve alguém que fez algo, resultou em benefício para a família, ou aqueles que cederam seu lugar em benefício a alguém dessa família, né? Então, isso é uma aula completa, gente. Aqui a gente vai dar uma pincelada e a gente só pode fazer esse aprofundamento nas formações, né? E às vezes um pouco nos workshops. Então, o que ele está dizendo no início aqui? Ele fala assim, a alma não atua apenas no domínio do corpo, nem está encerrada nele. Então, a manifestação da alma, ela está em todo esse contexto. Esse ambiente envolve, antes de tudo, a família e o grupo familiar. Então, veja a grandeza da alma. Por isso que quando diz assim, a alma da família, que é a alma arcaica e a alma de clã, olha só a extensão. Pertence até os avós, diretamente, e um dos bisavós. Ou, quando ele alarga mais ainda, pessoas a nossa ancestralidade também. Ou seja, ainda antepassados mais distantes que tiveram destinos especiais. Então, todos aqueles que estão no momento que foram excluídos, eles deixam uma marca no sistema. O que é que o sistema faz? Ele faz um movimento de compensação, tá? Ele, voltando mais adiante aqui, ele diz, a alma, assim como a alma individual, une e guia os membros e órgãos do corpo. Assim, a alma atua na família
e no grupo familiar, num corpo ampliado. Ou seja, é essa alma que nada perdoa, né? Essa alma que tende a unir a todos, integrar a todos e fazer a grande compensação, que ela age, ela vela na família e no grupo familiar por sua integridade. Por isso, ela procura compensar a perda de um membro, fazendo com que seja representado por outro. Isso aqui distingue completamente da doutrina espírita, porque aqui ele fala como é um destino a ser compensado. Ou seja, quanto mais olhamos para todos os excluídos da família, quando podemos ter um olhar benevolente e amoroso, nós estamos integrando a nossa família, o nosso clã. Esta é uma das causas pelas quais alguns membros da família se enredam em destinos difíceis, em destino de outros membros. Qual é o enredo aí? O enredo se chama exclusões. Berta tem um livro muito bacana, eu estava lendo até ele recentemente, que se chama Os Excluídos. Eu acho que talvez a gente possa, depois desse livro, poder ler também esse livro, Os Excluídos, porque é um livro também, assim, densinho como esse. Tinha pensado em ler 2 outros grandes livros, mas eu acho que vou deixar mais para diante, porque a gente precisa fazer um movimento de compreensão profunda sobre esse grande legado que Berto nos deixou. Né? É magnífico que ele nos deixa, porque nos dá uma condição plena de que nós possamos aprofundar essas compreensões. Então, gente, eu gostaria que vocês todos que estivessem lendo, pudessem reler isso aí, e pudessem fazer uma grande meditação, que seria incluir todas as pessoas do seu sistema que você conhece, e todas as pessoas do sistema que você não conhece, mas que você já ouviu falar que foi excluído por algum movimento que foi feito, ou que causou algum dano na família, ou os que foram banidos da família, e nós estaremos fazendo uma grande ajuda para nós e para os nossos descendentes. Então, é o amor que une. E é importante que nós possamos estar vinculados nesse movimento. Isso, também os abusos. Ok. Também os abusos. Todas as pessoas que causaram algum dano, que foi excluído, os abusadores, os perpetradores, o abusador também é um perpetrador, né? Os assassinos, todos criamos um laço pela exclusão, pela raiva, por aquilo que a gente se indigna muito, porque nós também podemos assassinar pela palavra e pela intenção do outro. Então, eu quero deixar vocês aqui. Hoje vamos ficar por aqui. Eu acho que esse tema é muito potente para que a gente possa fazer essa reflexão. Aí, cada um com seus botões. E quero dizer para as mulheres desse grupo, desse grande grupo, para todas as mulheres, que todas as homenagens hoje, né, e todos os dias, que sejam bem-vindas. Um grande beijo para todas. Obrigada, Maria, até semana que vem. Obrigada a vocês, obrigada por estar aqui. No próxima terça-feira damos continuidade a esse tema. Muito obrigada, gente. Super, super obrigada.